Você quer mudar de vida, quer agir diferente, quer fazer o que precisa ser feito. Mas todos os dias você acorda e sente a mesma resistência invisível. Um cansaço que aparece do nada, uma distração que surge na hora exata em que deveria começar. Uma voz dentro da sua cabeça dizendo, mais tarde, agora não. E o mais curioso é que você sabe exatamente o que precisa fazer. Não falta informação, falta outra coisa, falta conseguir se mover. Maquiavel sabia que o ser humano é um paradoxo ambulante. Alguém capaz de desejar grandeza com todo o coração e, ao mesmo tempo, sabotar cada tentativa de conquistá-la. Para ele, essa contradição não era um erro do acaso, mas parte da natureza humana. Uma natureza frágil, instável e influenciável. E é exatamente por isso que poucos têm poder real sobre a própria vida. Porque ter esse poder exige uma força que não nasce do conforto, mas do atrito constante com aquilo que o cérebro mais evita, a dificuldade. O grande erro é acreditar que essa fraqueza mental vai desaparecer com o tempo, que um dia você acordará com uma vontade inabalável, uma clareza absoluta, uma energia irresistível que finalmente fará tudo acontecer. Maquiavel não tinha paciência para esse tipo de esperança. Ele não escrevia para os que esperam. Ele escrevia para os que querem vencer. E para vencer, você precisa entender uma verdade dura. A sua mente, do jeito que está, não quer sua vitória. Ela quer sua segurança. Ela quer sua zona de conforto. Ela quer tudo, menos a transformação que você diz querer. Mas por que isso acontece? Porque para Maquiavel, o ser humano comum vive à mercê das emoções mais imediatas. Age de acordo com o medo, com o prazer, com a preguiça, com o desejo de evitar qualquer tipo de dor. E o problema é que a vida real não obedece a essas emoções. A vida exige que você ande na contramão delas. Exige que você se levante quando quer ficar deitado, que fale quando a mente treme em silêncio, que comece quando tudo em você quer adiar. Por isso, ele afirmava que, no jogo do poder, e poder aqui não é só governar reinos, mas governar a si mesmo, os fracos se perdem porque esperam se sentir fortes. Já os fortes são aqueles que reconhecem a própria fraqueza e decidem agir mesmo assim. Não porque estão prontos, mas porque sabem que, se esperarem estarem prontos, estarão perdidos. Maquiavel via isso como uma habilidade estratégica, usar a própria limitação como ponto de partida para construir a força que falta. É como se ele dissesse: aceite que sua mente é preguiçosa, sim, que sua vontade oscila, sim, mas não use isso como desculpa. Use como mapa. Entenda onde está o inimigo e você saberá como enfrentá-lo. E o inimigo não está fora, está dentro. É o cérebro treinado por anos para evitar o esforço. Treinado para escolher o caminho mais fácil. Treinado para manter você vivo, mas não para fazer você vencer. Maquiavel não acreditava em mudança através da inspiração. Ele acreditava em mudança através da imposição. Quem quer se tornar forte precisa se impor disciplina como se estivesse domando uma fera. Porque para ele é exatamente isso que a mente é. Uma fera indomada, selvagem, rebelde, que precisa de rédeas firmes ou destruirá tudo que você tentou construir. E essa disciplina, esse domínio, não nasce com você. Precisa ser forjado. Precisa ser cultivado. Precisa ser treinado até que o seu cérebro, mesmo querendo parar, aprenda que não tem escolha. Essa ideia de domar a mente parece agressiva, mas é libertadora, porque tira você do papel de vítima. Enquanto você acredita que precisa esperar motivação para agir, está nas mãos do acaso. Mas quando você entende que precisa agir mesmo sem motivação, você assume o controle. Você vira o condutor. Maquiavel sabia que a maioria das pessoas
vive como passageira da própria vida. São levadas pelas emoções, pelos impulsos, pela vontade de evitar dor. Os que realmente conquistam algo são os que assumem as rédeas, mesmo quando tudo dentro deles quer soltar as mãos. Imagine o que aconteceria se você levasse isso a sério. Se tratasse sua mente como um território a ser conquistado, não como uma aliada imediata. Se entendesse que sua vontade é fraca, mas que pode ser treinada como se fosse músculo. E mais, se aceitasse que no começo ela vai resistir, vai sabotar, vai gritar, mas que com o tempo começa a ceder. Começa a entender que existe um novo comando no controle, que não é mais ela quem decide, é você. Maquiavel chamava isso de virtude, não no sentido de virtude moral, mas como a capacidade real de moldar a realidade com a própria ação. Virtude é ação contra a resistência, é movimento contra o medo, é estratégia contra o caos interno. E o mais interessante é que, para ele, isso não era um talento, era uma construção. Um esforço contínuo, deliberado, quase brutal, de impor direção ao próprio comportamento. Mesmo quando o mundo, ou a mente, insiste em te puxar para o caminho mais fácil. Ele não usava palavras suaves, não vendia promessas doces, porque sabia que o caminho da transformação é cheio de espinhos. Mas também sabia que esse caminho é o único que leva à verdadeira liberdade. A liberdade que não depende de sorte, nem de talento, nem de circunstância. A liberdade de saber que mesmo quando tudo desaba, você tem em si a capacidade de continuar. É claro que isso exige um preço, exige desconforto, exige frustração, exige lidar com falhas, exige acordar quando o corpo pede para dormir mais, exige começar mesmo quando a mente já decretou que é inútil. Mas é exatamente por isso que quase ninguém chega lá. E é exatamente por isso que, se você decidir caminhar nesse caminho, você se tornará alguém raro. A mente humana é fraca. E continuará sendo se você não fizer nada. Mas se fizer, se agir com consciência, se repetir ações difíceis todos os dias, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos, ela começa a mudar. Ela começa a entender que há um novo comando, que há um novo padrão, que há uma nova direção. E quando isso acontece, quando sua mente começa a obedecer à sua decisão, você entende que força de vontade não é uma bênção que alguns recebem. É uma construção que qualquer um pode fazer, inclusive você. Maquiavel não acreditava em milagres. Ele acreditava em estratégias, e a primeira delas é olhar para dentro e admitir: eu sou fraco, mas posso me tornar forte se eu agir como tal. Essa é a base de toda transformação real. E só depois que você reconhece essa fraqueza é que começa o verdadeiro jogo. Porque agora você sabe quem precisa derrotar. E quem você precisa derrotar é você mesmo. Há um tipo de poder que não depende de cargos, riqueza ou fama. É um poder silencioso, mas brutal. Invisível por fora, mas imbatível por dentro. É o poder de fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. De agir mesmo quando tudo em você quer parar. De manter o foco quando o resto do mundo se distrai. Esse é o poder mais raro que existe. E Maquiavel sabia disso como poucos. Quando se fala em poder, muitos pensam em governar os outros, em controlar situações, em vencer batalhas externas. Mas o que Maquiavel ensinava, mesmo nas entrelinhas, é que o domínio mais importante é o domínio de si. Porque quem não consegue comandar os próprios impulsos, nunca será capaz de comandar mais nada. O verdadeiro poder não começa no trono. Começa no momento em que você consegue levantar da cama quando o corpo quer mais 5 minutos. Começa quando você segura o celular e, em vez de se perder no vazio das redes, escolhe trabalhar no que importa. Começa quando você impõe uma ordem à sua própria vontade.
A maioria falha não porque falta conhecimento, mas porque falta essa força interior, a capacidade de se forçar. E aqui não estamos falando de se maltratar, de se oprimir, mas de se conduzir com firmeza, de ser o general da própria rotina. Maquiavel não escrevia para os sensíveis, ele escrevia para os decididos, para aqueles que entendem que em muitos dias o corpo não quer, a mente se dispersa, o ânimo desaparece. E mesmo assim, existe uma escolha, a escolha de fazer, de seguir, de construir. Essa escolha diária, repetida, silenciosa, é o que forja o verdadeiro poder. Porque quando você é capaz de forçar a si mesmo a cumprir o que prometeu, algo dentro de você muda. Você começa a confiar em si. E essa confiança não é ilusória, não é aquela que vem de frases motivacionais. É uma confiança real, construída na prática. Você passa a saber que, independentemente do que aconteça, você vai agir. E essa certeza vale mais do que talento, mais do que sorte, mais do que qualquer condição externa. Maquiavel via o mundo como ele é. Um mundo cheio de obstáculos, interesses, dificuldades. E nesse mundo, esperar que tudo esteja certo para agir é o mesmo que escolher perder. Ele dizia, com outras palavras, que quem vence é aquele que entende o jogo e joga melhor. E jogar melhor, muitas vezes, significa agir quando o resto está parado. Manter a direção quando todos os outros se perdem. Avançar quando os outros recuam. E é por isso que forçar a si mesmo é tão essencial. Porque a maioria só age quando está com vontade. Mas vontade vem e vai. E quando ela desaparece, quem se move é quem tem clareza e força. Não uma força externa, mas a força de decidir, de cumprir, de sustentar o que começou mesmo quando o impulso acabou. Essa habilidade de se forçar é um tipo de liberdade, porque você não fica mais refém dos seus próprios estados emocionais. Não precisa mais esperar estar animado, motivado, inspirado. Você cria uma estrutura interna que se mantém mesmo quando tudo ao redor parece desfavorável. E quanto mais você pratica isso, mais forte você se torna. Porque a mente entende que você não negocia, que você age, ponto. Maquiavel não tinha ilusões românticas sobre a natureza humana. Ele sabia que, deixado livre, o ser humano busca conforto, busca atalhos, busca o mínimo esforço. Por isso ele falava tanto em firmeza, em decisão, em rigor. Ele sabia que, para alcançar qualquer coisa grande, seria preciso contrariar a própria tendência natural. E essa capacidade de contrariar a si mesmo é uma das formas mais puras de poder. Pense em uma pessoa que todos os dias enfrenta a vontade de desistir e ainda assim continua. Que tem medo, mas avança. Que sente cansaço, mas cumpre. Essa pessoa já venceu por dentro. E quando alguém vence por dentro, mais cedo ou mais tarde, vence por fora também. Porque a realidade responde à consistência, ao esforço que não cede, à decisão que se mantém. Essa consistência só é possível quando você aprende a se forçar. Quando você para de depender do que sente e começa a agir com base no que escolheu. É nesse ponto que a disciplina deixa de ser sofrimento e passa a ser uma demonstração de força. Você não está mais fazendo por obrigação. Está fazendo porque decidiu quem você quer ser. E sua ação diária é a confirmação desse compromisso. Maquiavel não falava sobre hábitos com os termos modernos que usamos hoje. Mas a essência do que ele dizia está totalmente conectada com isso. Ele mostrava que o sucesso de um governante ou de qualquer pessoa não estava nas intenções, mas na prática constante. No que se faz mesmo quando o mundo diz que não é o momento. No que se constrói mesmo em meio ao caos. O mundo respeita quem age sem depender do cenário ideal. Porque quem age assim é raro. A maioria desiste na primeira queda. A maioria para diante do primeiro obstáculo. A maioria ouve a própria mente dizendo, hoje não dá, e obedece.
Maquiavel ensinava que obedecer às emoções é o caminho mais rápido para a fraqueza. E ele não dizia isso como crítica, mas como alerta. Ele queria que você entendesse que não existe vitória sem luta interna, e que essa luta não é algo a evitar, mas algo a vencer. Quando você começa a se forçar a fazer o difícil, algo profundo acontece. Você percebe que é possível viver acima dos próprios impulsos, que não precisa mais ser um fantoche da preguiça, da dúvida, do medo, que pode começar a construir uma vida guiada por direção, não por instinto. E esse é o primeiro passo para qualquer transformação real. Forçar a si mesmo não é um castigo, é um ato de soberania. É quando você deixa de ser comandado e passa a comandar. É quando você entende que o desconforto de agora é o preço da liberdade de amanhã. E essa liberdade, para Maquiavel, é o único poder que realmente vale a pena. Nenhuma mudança duradoura começa com facilidade. Ela começa com resistência e continua com decisão. Quem espera que o caminho se torne leve para começar, nunca começa. Quem aprende a agir mesmo carregando peso, esse vai longe, porque já não depende do vento a favor. Aprende a remar mesmo com a maré contrária. Se você quer saber quem vai chegar mais longe, observe quem é capaz de fazer o que precisa ser feito quando ninguém está pedindo, quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo. Esse é o que entendeu o jogo. Esse é o que tem o verdadeiro poder. Porque não importa quantas desculpas o cérebro invente, ele não cede, ele age. E esse é o ponto. O verdadeiro poder nasce da capacidade de forçar a si mesmo. E só quando você aprende a se forçar com coragem, consistência e consciência é que o mundo começa a responder. Porque o mundo não responde a desejos. O mundo responde a atitudes. E forçar-se é a mais poderosa de todas as atitudes. Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que fogem da dor a qualquer custo e as que a usam como ferramenta de construção. Maquiavel jamais estaria entre os primeiros. Ele via o sofrimento não como algo a ser evitado, mas como algo a ser compreendido, usado e, acima de tudo, transformado em vantagem. A dor, para Maquiavel, não é um castigo da vida. É um teste, é um filtro. É aquilo que separa quem só deseja de quem está disposto a pagar o preço real para conquistar. Na prática, a maioria quer mudar, mas apenas até o momento em que começa a doer. Quando o desconforto aparece, muitos recuam. Maquiavel sabia que esse movimento é comum, mas também sabia que é aí que a maioria se perde. Porque a dor não é o fim de nada. Ela é só o começo de um processo de refinamento. É quando ela surge que se define quem você está se tornando. Aqueles que entendem isso passam por ela com os dentes cerrados, mas de cabeça erguida. Os que não entendem ficam parados, esperando que a vida se torne mais leve antes de voltar a tentar. Maquiavel não acreditava num mundo justo e talvez por isso enxergasse com tanta clareza o valor do sofrimento. Ele sabia que a dor aparece para todos, até mesmo os mais preparados. A diferença é que uns se deixam destruir por ela, enquanto outros a usam como base. E essa base, quando bem construída, sustenta qualquer tipo de grandeza. Porque grandeza sem dor é ilusão. Não existe superação sem ferida. Não existe fortalecimento sem atrito. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido você cresce. A mente comum encara a dor como um sinal de que algo está errado. Maquiavel, ao contrário, via a dor como o primeiro sinal de que algo importante está sendo construído. O desconforto não era um problema. Era um indicativo de que a pessoa havia saído da zona segura. E só fora dessa zona é possível se transformar. Se está difícil, talvez esteja funcionando. Se dói, talvez esteja dando certo. O crescimento tem um preço. E esse preço é pago com esforço, com quedas, com dúvidas.
mas também com persistência. O curioso é que, na maior parte do tempo, não é a dor em si que destrói. É a interpretação que você faz dela. Quando ela chega e você decide que ela significa derrota, fraqueza ou injustiça, você entrega o controle. Maquiavel diria: você não pode evitar a dor, mas pode decidir o que ela vai significar. Pode transformá-la num obstáculo intransponível, ou pode tratá-la como matéria-prima da sua força. O problema é que fomos ensinados a acreditar que desconforto é algo negativo. Que se está doendo, é melhor parar. Que se está difícil, talvez não seja para você. E essa lógica enfraquece, porque ela ensina a desistir no exato momento em que deveríamos insistir. Ensina a recuar, justo quando o passo mais importante precisa ser dado. Maquiavel alertava que os que desistem diante do sofrimento não são apenas fracos, são previsíveis. E quem é previsível é facilmente vencido. Por isso ele valorizava tanto os que conseguem suportar o desprezo, suportar o cansaço, suportar o caminho longo. Porque ele sabia que a vida não entrega troféus para quem sonha, mas para quem aguenta. E aguentar não é sofrer calado. É transformar o sofrimento em estratégia. É transformar o golpe em impulso. É olhar para a dor com frieza e perguntar: o que eu posso fazer com isso agora? Essa pergunta muda tudo, porque, a partir dela, a dor deixa de ser o fim de um caminho e passa a ser o início de um novo tipo de força. Não a força que impressiona os outros, mas a força que você sente quando acorda e percebe que, mesmo depois de tudo, você ainda está de pé, ainda está lutando, ainda está agindo. Esse é o tipo de força que Maquiavel respeitaria. A força que não nasce de talento, mas da decisão de continuar. Toda dor carrega uma mensagem. A dor da frustração diz que você esperava mais de si mesmo. A dor do arrependimento mostra que houve escolha errada. A dor do esforço revela que você está exigindo algo novo do próprio corpo, da própria mente. E todas essas mensagens têm valor. Quando você aprende a escutar a dor, em vez de fugir dela, você começa a dominar uma parte de si que estava adormecida. Maquiavel não romantizava o sofrimento. Ele não dizia que sofrer é bonito, mas deixava claro que aqueles que não suportam sofrer jamais conseguirão conquistar algo que valha a pena. Porque tudo o que é realmente valioso exige entrega. Exige que você passe por fases que machucam, que encare rejeições, erros, pressões, dúvidas, e mesmo assim, continue. O que diferencia os que vencem dos que apenas desejam vencer não é a ausência de dor, mas o uso que fazem dela. Alguns se arrastam sob o peso dos próprios fracassos. Outros usam cada fracasso como um empurrão. Maquiavel veria nisso uma questão de inteligência, porque é inteligente transformar o que te atinge em combustível. É inteligente transformar perda em clareza, dor em estratégia. Imagine alguém que apanha da vida, mas, a cada golpe, ajusta o passo. A cada tombo, levanta mais rápido. A cada frustração, volta mais focado. Essa pessoa está em construção. Está em guerra, sim, mas é uma guerra que ela escolheu enfrentar. Porque sabe que, ao final, não será a dor que a define, e sim o que ela fez com cada pedaço dessa dor. A dor é inevitável. Vai chegar, cedo ou tarde. Seja física, emocional, profissional. Não importa sua idade, sua classe, sua história. Ninguém escapa. A pergunta que Maquiavel faria é: quando ela chegar, o que você vai fazer com ela? Vai parar e esperar que passe? Vai se vitimizar e dizer que o mundo é injusto? Ou vai usá-la como prova de que está exatamente onde deveria estar, no meio do caminho difícil que constrói os mais fortes? A dor para Maquiavel era como um mestre severo. Não um inimigo, mas alguém que ensina sem piedade. Ela ensina limites, ensina escolhas,
ensina consequências. Mas, acima de tudo, ensina quem você realmente é. Porque quando tudo está confortável, qualquer um parece forte. É quando a vida te empurra contra a parede que a verdade aparece. É aí que o personagem cai. É aí que o discurso é colocado à prova. E só os que suportam com estratégia atravessam. A dor vai continuar existindo. Mas a partir do momento em que você para de fugir dela e começa a usá-la, algo muda. Você deixa de ser alvo. Começa a virar ponte. Uma ponte feita de quedas, de falhas, de noites ruins. Mas uma ponte firme. Porque cada pedaço dela foi conquistado com luta real. E é essa luta que dá valor à vitória. Maquiavel não prometia caminhos fáceis. Ele nunca disse que o mundo seria gentil. Mas também nunca disse que você deveria esperar isso. O que ele propunha era outra coisa. Tornar-se alguém que, mesmo diante do pior, sabe o que fazer. Alguém que não precisa que a dor vá embora para continuar andando. Alguém que, diante do caos, não se pergunta por que eu, mas o que eu faço com isso agora? É aí que nasce a verdadeira força, não na ausência da dor, mas na transformação dela. Porque no fim das contas, o que molda seu destino não é o que você sente, é o que você escolhe fazer com aquilo que sente. E quem domina esse processo, domina a si. E quem domina a si, como Maquiavel já sabia, domina o mundo. Há momentos em que você sente que algo dentro de você conspira contra o que você quer construir. Não é uma força externa. Não é alguém tentando te atrapalhar. Não é o mundo dificultando de propósito. É algo mais sutil, mais íntimo, mais perigoso. É a própria mente criando barreiras invisíveis, inventando desculpas convincentes, empurrando você para longe daquilo que sabe que precisa fazer. Maquiavel compreenderia isso de imediato, porque para ele a traição não era apenas algo que vinha de fora. Ela podia nascer dentro da própria pessoa, silenciosa e sorrateira. Maquiavel dizia que quem não entende a natureza humana está condenado a ser surpreendido por ela. E isso não vale só para lidar com outras pessoas. Vale, principalmente, para lidar consigo mesmo. A mente promete mudança, mas no dia seguinte entrega preguiça. Promete foco, mas entrega distração. Promete coragem, mas entrega medo. Não porque seja cruel, mas porque é instável. E alguém que pretende viver de forma forte não pode depender de algo instável para governar a própria vida. A maior traição não é a que os outros fazem contra você. É a que sua própria mente comete quando você precisa dela firme e ela se dobra. Quando você tem um objetivo claro e ela tenta te convencer, de maneira quase carinhosa, que amanhã também serve. Essa voz interna tão convincente e aparentemente inofensiva é a mesma que já fez muita gente desperdiçar anos inteiros. E Maquiavel avisaria: se você não enxergar essa voz como um adversário, vai segui-la como se fosse um conselheiro. A mente, quando deixada solta, age como um aliado imprevisível. Um dia te dá energia, no outro te abandona. Um dia te dá coragem, no outro te prende no medo. Um dia te inspira, no outro te paralisa. O problema é acreditar que isso é confiável. Maquiavel insistia que confiar cegamente em qualquer fonte instável é pedir para ser derrotado. Ele aplicaria essa mesma lógica à relação que você tem com seus próprios pensamentos. Confie no que decide, não no que sente. A vontade muda. A direção precisa ser fixa. Pense em quantas vezes você já se sabotou em silêncio. Quantas vezes prometeu algo a si mesmo e, na hora de cumprir, aquela voz interna surgiu com explicações perfeitas sobre por que hoje não é o melhor momento. É uma forma de traição tão bem disfarçada que parece até proteção. Mas não é. É uma armadilha. É a própria mente tentando manter você no caminho mais fácil, que quase sempre é o caminho que não leva a lugar nenhum.
Maquiavel diria que quem não aprende a desconfiar da própria mente se torna servo dela. E ser servo da mente é viver como alguém que sempre começa, mas nunca termina. Como alguém que sonha muito, mas realiza pouco. Como alguém que pensa em 1000 possibilidades, mas se perde antes de dar o primeiro passo. A mente trai porque age em defesa do conforto. Ela não se importa com sua grandeza, ela se importa com sua segurança. E grandeza e segurança raramente vivem na mesma estrada. Maquiavel sabia que nada grandioso é conquistado por alguém que aceita o conforto como regra. Ele via que as pessoas realmente fortes eram aquelas que entendiam a natureza traiçoeira do próprio interior e decidiam não ser guiadas por essa instabilidade. Imagine alguém prestes a começar algo importante: trabalhar, estudar, treinar, criar. De repente surge uma sensação de cansaço que não existia antes. Uma ansiedade leve, uma necessidade urgente de fazer qualquer outra coisa. Essa súbita mudança não é coincidência. É a mente atuando como um inimigo silencioso, tentando puxar você de volta ao terreno conhecido. Maquiavel diria que é exatamente nesse instante que você precisa agir, porque é nesse instante que se define quem está no comando. Essa percepção é libertadora, porque quando você entende que sua mente pode trair você, deixa de esperar que ela esteja sempre do seu lado. Você passa a antecipar os momentos de queda, de dúvida, de preguiça. E quando algo é antecipado, deixa de ser surpresa. Deixa de ser um ataque mortal. Torna-se apenas um obstáculo previsto, um movimento óbvio do inimigo interno. Maquiavel ensinava que governar não é eliminar os inimigos, mas neutralizar seu impacto. Com a mente funciona da mesma forma. Você não vai eliminar os momentos de dúvida, de desânimo ou de vontade de parar, mas pode neutralizar o poder deles. Como? Agindo apesar deles. Mostrando dia após dia que quem dá as ordens não é o impulso, é a decisão consciente. Há uma força enorme em reconhecer que sua mente pode tentar te sabotar, porque isso te dá a chance de se preparar, de se posicionar, de se tornar alguém que não depende de clareza, de motivação, de emoção. Alguém que, mesmo diante da instabilidade interna, segue na direção do que decidiu. Isso é poder real, poder de si sobre si. E Maquiavel sabia que esse poder cria uma transformação profunda. Você deixa de ser surpreendido, deixa de ser vítima, deixa de ser dominado pelas próprias sensações. Começa a observar seus pensamentos como quem observa um adversário calculando movimentos. Quando você percebe que a mente tenta puxar você para baixo, entende que isso é apenas um reflexo natural. Nada mais. E ao entender isso, você separa quem você é daquilo que sente. Essa separação muda tudo. A mente pode mentir, pode distorcer, pode inventar medos, pode exaltar indecisões, mas ela não pode te impedir de agir. A ação continua sendo sua. A ação continua sendo o único território onde a mente não manda em nada. E para Maquiavel, é exatamente na ação que se revela o verdadeiro caráter. Não no discurso, não nas intenções, não nas promessas internas. A maior sabedoria é perceber que a mente pode falhar, mas você não precisa falhar com ela. Que ela pode tremer, mas você pode se manter firme. Que ela pode tentar te puxar, mas você pode continuar avançando. E quanto mais você prova a si mesmo que consegue agir mesmo quando a mente te trai, mais ela começa a recuar. Mais ela entende que existe uma autoridade acima dela. Uma autoridade que ela é obrigada a respeitar. No fim, Maquiavel diria que a traição interna não é um motivo para desistir, é um convite para se fortalecer. É um pedido para assumir o comando da própria vida. Porque, se você aprende a vencer o inimigo que vive dentro da sua cabeça,
nenhum inimigo externo terá chance contra você. A mente vai tentar te trair. Você só precisa decidir que não é ela quem vai escolher o seu destino. Quem escolhe é você. Porque para Maquiavel, o poder verdadeiro nasce no momento em que você olha para as próprias fraquezas e diz: eu sei que vocês existem, mas não mando mais em mim. É assim que começa a construção de uma vida forte, consciente e, acima de tudo, feita por escolha, não por instinto. Existem dois jeitos de fazer a mente obedecer: pela força ou pela inteligência. Maquiavel sempre preferiu a segunda. Ele sabia que, para dominar pessoas, territórios ou até a si mesmo, é preciso entender o que realmente move cada ação. E o que move a maioria dos comportamentos humanos não é razão, não é lógica, nem mesmo necessidade. O que move são recompensas. Pequenas ou grandes, visíveis ou invisíveis, conscientes ou não. A mente é viciada em receber algo em troca. O problema é que quase ninguém percebe que isso pode ser usado como arma estratégica. Contra o mundo, sim, mas principalmente a seu favor. A maior parte das pessoas usa a recompensa como um prêmio distante, algo que vem depois de um grande esforço, como se fosse o final de um filme. Maquiavel, se estivesse vivo hoje, diria que isso é um erro básico, porque a mente não espera. A mente quer sinais imediatos. Precisa saber que aquilo que está sendo feito agora, por mais difícil que seja, vai render algum benefício. E se você não entrega essa sensação de ganho, ela começa a sabotar o processo. Começa a dizer que não vale a pena. Começa a buscar atalhos. Começa a puxar você de volta para o que é mais fácil. Não porque você seja fraco, mas porque a mente foi treinada assim. A agir com intensidade quando é recompensada e a recuar quando não sente nenhum retorno. É aí que entra a inteligência maquiavélica. Usar recompensas não como um presente, mas como uma ferramenta de controle. Usá-las para enganar a resistência, para enganar a própria mente. Para criar um sistema onde cada esforço, por menor que seja, gera uma resposta positiva. Um reforço, um sinal, algo que diga ao cérebro: continue, isso está funcionando. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser um minuto de descanso, um elogio para si mesmo, um chocolate, um banho quente, um simples marcar um X num calendário. Não importa a forma, importa a mensagem. E a mensagem tem que ser clara. Cada ação difícil será premiada. Cada passo na direção certa será reforçado. Maquiavel enxergava a natureza humana como instável, inclinada ao prazer, à facilidade, à gratificação rápida. Mas ele não combatia isso com moralismo. Ele usava isso com estratégia. E isso é o que falta para muita gente hoje. Porque é fácil se culpar por não ter força de vontade. Difícil é entender que talvez o problema não seja falta de vontade, mas falta de um sistema que estimule a continuidade. Um sistema que recompense, que sinalize, que diga de forma clara que você está indo bem, mesmo quando ainda está longe da meta final. A verdade é que a mente precisa de vitórias rápidas, pequenas conquistas diárias que alimentem o processo. Se tudo que ela recebe é cansaço, esforço e espera, ela desiste. E você já viu isso acontecer. Começa animado. Nos primeiros dias até rende bem. Mas depois de uma semana, 2, a energia começa a cair. E o motivo é simples. Você está tentando sustentar uma guerra interna sem dar ao soldado nenhuma ração, nenhuma medalha, nenhum descanso, nenhuma resposta positiva. E é exatamente nesse ponto que a maioria abandona o campo de batalha. Maquiavel dizia que governar é saber dar recompensas na hora certa. Não como prova de bondade, mas como estratégia de permanência. Um governante que sabe premiar no momento certo, mantém a lealdade do povo. Um indivíduo que sabe premiar a si mesmo no momento certo, mantém a própria disciplina viva.
porque a disciplina sem recompensa morre. A constância sem reforço quebra. E a mente, quando sente que está só perdendo energia, começa a buscar prazer em outros lugares. No celular, na comida, no sono, na distração. Não porque seja fraca, mas porque foi deixada sem estímulo. Você precisa entender que a repetição só vira hábito quando há recompensa. É assim que o cérebro funciona. Ele precisa associar o comportamento ao prazer. E prazer, nesse caso, não é festa, não é luxo, não é exagero. É um reconhecimento. É uma resposta positiva que diga: esse esforço não foi em vão. Sem isso, tudo se torna mais difícil. E o pior, você começa a associar o que é bom com o que dói. Começa a ver a disciplina como sofrimento, a rotina como castigo, o esforço como uma punição. Maquiavel alertaria: essa visão é um veneno, porque transforma o que deveria ser libertador em algo opressor. Quando você aprende a dar recompensas estratégicas para si mesmo, começa a ver a disciplina com outros olhos. Começa a sentir que cada ação difícil é, na verdade, um caminho para algo prazeroso. E a mente, percebendo isso, passa a cooperar. Passa a aceitar o esforço com mais facilidade, passa a agir com mais constância. Não porque você mudou sua essência, mas porque você redesenhou o sistema de reforço que te move. É como adestrar uma fera. Se cada vez que ela obedece, ela recebe uma resposta positiva, em pouco tempo ela obedece sem pensar. O cérebro funciona da mesma forma. Se cada esforço recebe um sinal de recompensa, o esforço vira rotina. O difícil vira comum. O cansativo vira automático. E é aí que o hábito nasce. Não da força, mas da repetição bem estimulada. Maquiavel veria nisso não um truque, mas uma das armas mais eficazes para dominar a si mesmo. Pense nas coisas que você quer construir. Um corpo melhor, uma mente mais clara, uma rotina mais produtiva, um projeto mais sólido. Nada disso será possível se você enxergar o caminho como um corredor escuro e seco. Você precisa acender pequenas luzes ao longo do percurso. Precisa colocar marcos. Precisa dar sinais de que vale a pena seguir em frente. E esses sinais, você mesmo pode criar. É isso que te diferencia. É isso que coloca você na frente de quem só tenta resistir na força bruta. Maquiavel jamais deixaria sua mente comandar o processo. Ele comandaria a mente. Ele usaria o que ela precisa para dobrá-la ao seu favor. Ele daria recompensas calculadas, não como prêmio pela chegada, mas como combustível para a travessia, porque ele sabia que ninguém atravessa desertos com promessas. Só atravessa quem encontra, ao longo do caminho, fontes de energia que sustentam a jornada. Use recompensas a seu favor, não como um luxo, mas como parte da estratégia. Celebre o pequeno avanço. Honre o esforço que ninguém viu. Marque o progresso que só você conhece. Não espere o aplauso externo. Crie sua própria forma de reconhecer cada vitória. Porque quando a mente entende que o esforço será recompensado, ela começa a desejar o esforço. E quando ela deseja o esforço, o jogo muda. Você não precisa de uma mente perfeita. Precisa de um sistema inteligente. Um sistema que entenda a natureza do cérebro e use essa natureza a seu favor. Maquiavel ensinaria que num mundo onde quase todos tentam vencer na força, quem vence com estratégia tem vantagem de sobra. E a recompensa, por menor que pareça, é parte dessa estratégia. Ela não é o final da caminhada. Ela é o que mantém você caminhando. Você já parou para pensar que aquilo que parece pequeno, simples ou até insignificante pode ser exatamente o que está moldando sua vida inteira? Maquiavel veria isso com clareza. Ele sabia que os grandes resultados não nascem de ações grandiosas feitas de vez em quando, mas de ações pequenas feitas todos os dias, com firmeza e intenção.
E é aí que mora o poder real. O poder que quase ninguém percebe, porque ele se disfarça de rotina, se esconde nas repetições, passa despercebido, mas constrói ou destrói tudo. O hábito para Maquiavel seria mais do que um comportamento automático. Ele enxergaria o hábito como uma ferramenta política, uma arma de controle. Uma estrutura invisível que, uma vez criada, passa a determinar o que você faz, como pensa, o que tolera e até o que você acredita ser capaz de fazer. Quando se fala em conquistar territórios, muita gente pensa em guerra. Maquiavel pensaria primeiro em cultura, em ritmo, em comportamento. Porque quem controla os hábitos, controla o destino. Seja de um povo, seja de um indivíduo. E o mais curioso é que os hábitos não pedem permissão para se instalar. Eles entram devagar. Um atraso que você aceita, um só hoje que vira regra, um desânimo que se repete até parecer natural. De repente, você está vivendo de um jeito que nunca planejou. E o pior, se acostumou com isso. É aqui que o hábito revela seu lado mais perigoso. Porque ao mesmo tempo em que pode ser o seu maior aliado, também pode ser o seu pior inimigo. A escolha é sua. Você decide o que vai repetir. Você decide o que vai tolerar. E essa decisão define quem você se torna. Maquiavel jamais acreditaria que a força de alguém está nas promessas que faz. Ele observaria os atos, os movimentos, os ciclos. Porque prometer é fácil. Agir todos os dias. Isso sim é raro. Isso sim é poderoso. E o hábito é justamente essa prova silenciosa de quem você é quando ninguém está olhando. O que você faz sem pensar é o que realmente comanda sua vida. O que você repete mesmo sem perceber é o que está construindo ou corroendo o seu futuro. A verdade é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa mudar o que você repete, porque o hábito, uma vez moldado, tira o esforço do caminho. Ele transforma o que era difícil em algo quase natural. Aquilo que no começo doía, depois vira parte do seu dia. E isso é o que Maquiavel entenderia como verdadeiro poder. Agir de forma estratégica até que o esforço inicial se torne instinto. Até que o controle precise de cada vez menos força para se manter. Só que aqui entra um erro que muita gente comete. Esperar sentir vontade para criar um hábito. Achar que o hábito vai surgir quando tudo estiver no lugar certo. Maquiavel não teria paciência para isso. Ele sabia que o mundo não espera ninguém estar pronto. Ele diria: crie primeiro, fortaleça depois, deseje por último. Porque o hábito não nasce da vontade. Ele nasce da decisão, da repetição, da insistência em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo em você grita para parar. E quanto mais você repete, mais forte fica. Isso vale para tudo. Para o foco, para a coragem, para a disciplina. Cada vez que você acorda e cumpre o que prometeu, mesmo cansado, está treinando sua identidade. Está esculpindo o tipo de pessoa que você quer ser. E quanto mais você age como essa pessoa, mais natural isso se torna. Até o ponto em que você nem precisa mais pensar. Simplesmente age. Simplesmente faz. Simplesmente é. Maquiavel chamaria isso de soberania interna. Quando você não é mais movido por vontades passageiras, mas por um padrão interno sólido. Um padrão que foi criado com suor, com intenção, com consistência. O hábito é essa estrutura que te sustenta mesmo quando a motivação acaba. É a escada que você sobe mesmo sem ver o fim. É o barco que continua em frente mesmo quando o vento para de soprar. E aqui está a parte mais poderosa de todas. O hábito constrói identidade. Você não é o que pensa em fazer. Você é o que faz sempre. Quem acorda cedo por um mês está treinando o corpo. Quem acorda cedo por um ano está moldando quem é. Quem fala com confiança uma vez está se desafiando. Quem fala com confiança todo dia está se transformando.
E é assim que os hábitos mudam não apenas a rotina, mas o próprio ser. Maquiavel via que o poder de um governante não está no discurso que ele faz em público, mas na constância de suas ações. O povo não segue palavras, o povo segue padrões. Com você é igual. Seus sonhos não seguem suas intenções. Eles seguem o que você faz de segunda a sexta. O que você repete nos dias normais, nos dias ruins, nos dias em que não está inspirado. Porque é ali que mora a diferença entre imaginar uma vida e construí-la. Você pode desejar muitas coisas, pode traçar planos, fazer listas, escrever metas, mas se não houver hábito, nada se mantém, nada cresce, nada vira real. Maquiavel veria nessa fragilidade a raiz da maioria dos fracassos. Porque ele sabia que a grandeza não vem do que você faz quando está empolgado. Ela vem do que você mantém mesmo nos dias em que tudo parece estar contra. Por isso, ele não colocaria sua confiança em talentos nem em emoções. Ele colocaria nos hábitos, porque hábitos não falham quando bem estruturados. Eles criam estabilidade em meio ao caos. Criam progresso mesmo quando não há motivação. Criam identidade mesmo quando você ainda não se sente forte. Hábito não é rotina vazia. É repetição estratégica. É um modo de treinar a si mesmo sem precisar brigar todo dia com as mesmas dúvidas. É um jeito de andar na direção certa sem precisar se convencer a cada manhã. E isso, para Maquiavel, é uma forma superior de liberdade, quando você não precisa lutar contra você o tempo inteiro, quando o seu caminho já está traçado por aquilo que você construiu por dentro. O hábito tem esse poder de tornar o impossível inevitável, de fazer com que aquilo que parecia longe, difícil ou até improvável se torne parte do seu dia, parte do seu jeito, parte de quem você é. Não há nada mais estratégico do que isso. Maquiavel diria que os fracos vivem por impulsos, os fortes vivem por estrutura, e a estrutura começa no que você repete, no que você pratica, no que você tolera. Você não controla tudo, mas controla seus hábitos. E quem controla os próprios hábitos, controla o próprio destino, mesmo que ninguém perceba, mesmo que tudo pareça comum. Porque é justamente aí que o hábito se esconde. No comum, no discreto, no invisível. Mas, quando bem construído, ele se torna o seu maior trunfo. Um poder silencioso que não depende do clima, da sorte ou da vontade. Um poder que pouco a pouco constrói tudo o que você ainda nem consegue imaginar. Hábito é poder. E o poder, como Maquiavel já sabia, não se anuncia. Ele age. Ele transforma. Ele vence. Existe uma diferença enorme entre querer vencer e estar preparado para isso. Muita gente diz que quer resultados, que quer uma vida maior, que quer liberdade, força, direção. Mas na prática, o que fazem com seus dias é totalmente o oposto. Repetem velhos padrões, se escondem atrás de desculpas, esperam se sentir prontos, esperam o momento ideal. E o tempo vai passando. A vontade continua, mas a ação nunca chega. Maquiavel olharia para isso e diria com frieza: você quer vencer, mas está disposto a agir como alguém que vence? Para ele, toda intenção que não se traduz em movimento é apenas um enfeite, bonito por fora, vazio por dentro. Porque é na ação que o mundo responde. É a ação que constrói caminho. É a ação que molda reputação, hábito, força, direção. E o mais brutal disso é que ninguém pode agir por você. Ninguém pode levantar da cama no seu lugar. Ninguém pode escrever suas linhas. Ninguém pode pagar o preço do seu próprio crescimento. Maquiavel falava para os que estavam dispostos a jogar o jogo real. O jogo em que vencer depende mais da sua capacidade de fazer do que da sua capacidade de querer. E esse fazer não é romântico, não é inspirador.
Muitas vezes é duro, repetitivo, incômodo, mas é exatamente nesse tipo de ação que se constrói alguém que não apenas fala sobre mudança, mas incorpora essa mudança em cada escolha diária. Você pode ler, estudar, planejar, mas se não agir com consistência, tudo isso vira peso morto. Porque o que te transforma não é o que você pensa, é o que você executa. A máquina de ação de que Maquiavel falaria não é feita de força bruta. Ela é feita de constância, de disciplina afiada, de decisões mantidas mesmo quando o resto em você pede para parar. A vida não responde a intenções, responde a movimento. E a diferença entre quem alcança e quem sempre fica no quase é simples. O primeiro construiu uma mente que age. Uma mente treinada para executar. Uma mente que não depende de inspiração, nem de condição perfeita. Que aprendeu a fazer porque sabe que fazer é o único caminho para conquistar. Você quer vencer? Então precisa se construir como uma máquina de ação. Isso significa treinar o corpo e a mente para entrarem em movimento, mesmo quando tudo diz que seria melhor adiar. Significa aceitar que muitas vezes você vai agir sem querer, vai levantar sem vontade, vai enfrentar tarefas sem brilho. E mesmo assim, vai fazer. Maquiavel jamais colocaria sua fé em quem só fala bonito. Ele observava o que cada pessoa fazia com seus dias. E essa lógica também serve para você. Olhe para seus últimos 30 dias. Quantas ações reais você tomou em direção ao que diz que quer? Quantas vezes escolheu o que precisava ser feito ao invés do que era mais cômodo? Porque é isso que define sua trajetória. São essas decisões que constroem ou atrasam tudo. A construção de uma máquina de ação começa por um princípio: não depender do que sente. Se o seu movimento está condicionado à sua emoção, você está entregue. Porque o corpo vai cansar. A mente vai sabotar, o ambiente vai distrair. E se você não tiver algo mais forte por trás de tudo isso, vai ceder, vai parar, vai repetir os mesmos ciclos que prometeu abandonar. O que Maquiavel ensina, com seu olhar implacável sobre o comportamento humano, é que a força verdadeira está em quem comanda a si, em quem age sem precisar ser empurrado, em quem cumpre metas sem precisar de motivação externa, em quem constrói uma rotina onde o fazer é mais importante do que o sentir. E essa construção não acontece da noite para o dia. Ela exige treino, exige falhas, exige paciência. Mas vale cada esforço. Você precisa entender que não existe ação perfeita. Não existe plano perfeito. O que existe é a decisão de se mover. E essa decisão tem que ser tomada todos os dias. Às vezes, várias vezes no mesmo dia. Porque a mente vai tentar puxar para o lado mais fácil. E é aí que entra a sua firmeza. A máquina de ação que Maquiavel admiraria não é a que nunca falha. É a que continua mesmo depois da falha. É a que recomeça rápido. É a que não negocia o que decidiu. A maioria das pessoas vive como espectadores da própria vida. Veem os dias passarem, sentem que poderiam estar fazendo mais, mas continuam apenas desejando. E o desejo por si só não move nada. Ele só cria frustração quando não é acompanhado de atitude. Maquiavel diria que essa passividade é uma forma lenta de destruição, porque mina a confiança, enfraquece a mente, alimenta a sensação de incapacidade. Ao contrário disso, cada pequena ação é um voto de confiança em si mesmo. Cada tarefa cumprida é uma mensagem para o cérebro. Eu sou alguém que faz. E quanto mais você repete isso, mais essa identidade se fortalece, até o ponto em que não é mais um esforço agir, é um reflexo, uma escolha automática, um padrão construído. Você pode não controlar os resultados, pode não controlar o tempo que as coisas vão levar, mas controla totalmente o quanto age. E esse é o seu campo de poder. É ali que você decide se vai continuar sendo alguém que sonha.
ou se vai se transformar em alguém que executa. A máquina de ação que Maquiavel idealizaria é uma estrutura interior que não para, que gira mesmo em silêncio, que avança mesmo no escuro, que faz mesmo no cansaço. Porque ela sabe que quanto mais você age, mais perto você chega. E mais do que isso, quanto mais você age, mais você se transforma. Você quer mudar a sua vida? Comece pela forma como você age, porque nada vai mudar por você. Ninguém vai fazer o trabalho no seu lugar. E enquanto você esperar estar inspirado para começar, vai continuar preso nos mesmos ciclos. A vitória pertence a quem constrói a si mesmo como uma máquina de ação. Não como alguém que depende do clima, do humor ou da motivação do momento, mas como alguém que dia após dia cumpre o que prometeu, mesmo sem aplauso, mesmo sem vontade, mesmo sem garantia, porque sabe que é na ação, constante, firme, direta, que mora o único caminho possível para vencer. Maquiavel te diria isso sem rodeios. Haja como se sua liberdade dependesse disso, porque depende. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se despertou algo aí dentro, não sai sem deixar o seu like. Isso mostra que o conteúdo faz sentido e ajuda o canal a crescer. Se ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve, porque aqui a gente entrega reflexões profundas baseadas em Maquiavel, em cada detalhe. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou nesse vídeo. Eu leio tudo e muitas vezes os comentários viram parte dos próximos roteiros. E claro, se você chegou até aqui, não para por aqui. Tem outros vídeos no canal que se conectam com esse tema e vão te empurrar ainda mais na direção da sua melhor versão. Assiste os próximos agora e continua esse processo de transformação por dentro. A ação começa por aqui.